conceito de mídia e alienação. O conceito de alienação em sociologia refere-se à experiência de separação, desconhecimento, a perda da razão. Então, a alienação em sociologia se refere à perda da razão, ao desconhecimento da razão, a condição em que o indivíduo está inconsciente da realidade, ele perde a consciência da realidade, torna-se estranho a si próprio ou a sua existência, ele fica incapaz de raciocinar, fica incapaz de produzir o próprio pensamento, de ter autonomia de pensamento, né? Ele perde a autonomia. A mídia, representada por aparelhos de televisor, rádios, jornais e, mais recentemente, os canais de internet, né, que agora a gente tem ainda mais uma facilidade de divulgação, porque você tem o aparelho móvel, né, que é o seu celular, smartphone, e a partir dele você pode verificar muito rapidamente as informações. Então, a mídia, ela dissemina muito rapidamente informações. Então, ela divulga notícias. Ela divulga o quê? Notícias, ideias, posicionamentos a respeito de tudo quanto acontece no mundo. E esse é o papel da mídia. Contudo, né, a mídia ela pode distorcer muito facilmente o instrumento de representação de interesses particulares ou de uma classe determinada. Então, ela pode distorcer fatos e manipular ideias. A gente também pode verificar certas informações com o objetivo de esconder ou mitigar outras informações de acordo com esse ou aquele propósito, de tal forma que os consumidores dessas mídias tornam-se passivos, desinformados e alienados. Aí a gente volta para o conceito de alienação, né? Então, a mídia ela pode ser um veículo de alienação. O marketing também se utiliza desses meios para formar uma massa de consumidores e produzir comportamentos padronizados. Com o objetivo de quê? De reduzir a autonomia e a possibilidade dos indivíduos de fazerem escolhas, por exemplo, né? De escolherem o que eles querem, de tomar decisões. Em sociedades marcadas por estruturas políticas autoritárias, a manipulação da informação, então manipular a informação com o objetivo de manipular os indivíduos é intensificado. Mas a gente deve considerar que tais mecanismos são sutis, exigindo por antídoto agudo senso crítico. É o que acontece atualmente, né, no mundo das fake news, que ao circularem, então quando as fake news circulam pelas redes sociais, muito rápido, né, por sinal, desinformam e distorcem a verdade com propósitos obscuros, com propósitos ruins. Para o filósofo Immanuel Kant, a autonomia e a liberdade de espírito requerem a apropriação de regras para o agir racional. Então, o Kant, ele afirma que é necessário, é preciso que a pessoa, o indivíduo, seja consciente da sua liberdade, da sua realidade também, né? Em um mundo com tanta informação e tecnologia, corremos o risco de perder a liberdade. Porque a informação, quando é enviesada, o que é enviesada? É distorcida. Então, quando a informação é distorcida, pode escamotear, O que é escamotear? É encobrir, é esconder. Então, quando a informação é distorcida, pode esconder, pode encobrir a veracidade, a verdade sobre os fatos que pretendia divulgar. Filmes, rádios e seminários constituem um sistema. Cada setor se harmoniza em si e todos entre si. As manifestações estéticas, mesmo a dos antagonistas políticos, celebram da mesma forma o elogio do ritmo do aço. Então, a unidade visível de macrocosmo e de microcosmo, né, e macrocosmo, mostra aos homens o esquema da sua civilização. Então, qual que é o esquema da civilização? É a falsa identidade do universo e do particular, do universal e do particular. A falsa identidade que colocam pra gente, que impõe do particular e do universal. Toda civilização de massa em sistema de economia concentrada é idêntica. Filme e rádio não tem mais necessidade de ser empacotado como arte. Porque os dirigentes não estão mais interessados em esconder a sua autoridade. Porque a sua autoridade se reforça quanto mais brutalmente, e quanto mais ela se reforça, mais ela é reconhecida. Na realidade, no círculo de manipulações e necessidades que derivam da unidade do sistema, se restringe sempre mais. A racionalidade técnica, hoje, é a racionalidade do próprio domínio.
É o caráter repressivo, opressivo da sociedade que se autoalinea. Então, hoje, atualmente, a sociedade se autoalinea, né? A necessidade já está reprimida pela necessidade da consciência individual. Nossa própria sociedade se autoalinea. Então, vamos para o exercício 1, Modelo Enem Digital 2020. Mesmo com a instalação da quarta emissora no Rio de Janeiro, a Rádio Educadora, em janeiro de 1927, peraí que eu acho que eu pulei alguma coisa. Vou de novo. Mesmo com a instalação da quarta emissora no Rio de Janeiro, a Rádio Educadora, em janeiro de 1927, a música popular ainda não desfrutava desse meio de comunicação para se tornar mais conhecida. Renato Mursi, um dos maiores radialistas de todos os tempos, registrou no seu livro Nos Bastidores do Rádio que ele registrou? Que as emissoras veiculavam apenas um certo tipo de cultura. Isso é importante, as emissoras veiculavam apenas um certo tipo de cultura, né? Então, o que é? É um determinado tipo que se veiculava como uma forma, assim, também de alienar, né? Isso aqui também é importante eu explicar agora. Vamos continuar lendo o texto. Depois a pergunta. Então, tá. Que as emissoras veiculavam apenas um certo tipo de cultura, com uma programação quase só da chamada música erudita. Então, só de um tipo. Conferências maçantes e palestras destituídas de interesse. E acrescentou nada de música popular. Em samba, então, nem era bom falar. Então, a repressão é a alienação, né? A situação descrita no texto alterou-se durante todo o regime do Estado Novo. Então, aqui a gente está falando do regime, de um regime do Estado Novo, certo? Porque o meio de comunicação foi instrumentalizado para que o meio de comunicação foi instrumentalizado? Vamos avaliar. Exportar as manifestações folclóricas nacionais? Não, em nenhum momento ele fala isso. Ampliar o alcance da propaganda político-ideológica? Sim. Né? Sim. Por quê? O rádio, durante o Estado Novo, foi utilizado como um importante instrumento de propaganda e de difusão de um ideário nacional. O rádio funcionou como meio de controle da população e de ampliação dos direitos de cidadania no território nacional. Então, mais uma vez, a alienação. Por que não poderia ser assim? Substituir comemorações cívicas espontâneas? Não, ele não fala no texto em nenhum momento sobre isso. Atender demandas de elites oligárquicas? Não é sobre isso. Cuidado para não confundir com a política ideológica. Favorecer o espaço de mobilização social? Não. Eles não querem favorecer nada que tenha a ver com a sociedade, mas sim manipular.